Uma empregada de hotel preta atendeu uma ligação em holandês na frente de um milionário. No dia seguinte, ele enviou para ela. O celular de Zoe tocou enquanto ela limpava o chão do luxuoso saguão do Grand Plaza Hotel. Normalmente, ela nunca respondia durante o horário de trabalho, a regra número 1 do gerente Richards, especialmente para a limpeza da equipe. Mas ela reconheceu o número. Era a universidade. Após 6 tentativas mal-sucedidas de obter uma bolsa de estudos para o programa de mestrado em linguística, essa chamada pode mudar tudo. Um momento. Ela sussurrou para si mesma, escondendo-se atrás de uma coluna de mármore ornamentada. Foi quando a vida dela mudou em segundos. Zoe Johnson, ela respondeu discretamente, na esperança de não ser notado pelos convidados que passam pelo saguão. A voz do outro lado falou em holandês perfeito. Foi o professor Van Holten, da Universidade de Amsterdã. Zoe respondeu imediatamente no mesmo idioma, sua pronúncia impecável, fluindo naturalmente ao discutir detalhes de sua aplicação para o programa internacional. Mijn motivatiebrief estava muito no magnífico Ik heb het 2 weken geleden verzonden, explicou Zoe, preocupado com o fato de sua carta de motivação supostamente não ter chegado a tempo. Foi quando ela notou o silencioso ao seu redor. Ela olhou para cima e viu Richard Coleman, o proprietário bilionário da cadeia de hotéis, a alguns metros de distância, observando-a com um olhar de surpresa indisfarçado. Ao lado dele estava o gerente Richards, seus olhos arregalados de fúria. Zoe engoliu em seco. Eu tenho que Ik bel je later terug, ela disse apressadamente em holandês, pendurando o telefone. Johnson, no meu escritório agora. A voz do gerente cortou o ar. A caminhada até o pequeno escritório administrativo no porão parecia interminável. Zoe sentiu os olhares de seus colegas, alguns com pena, outros mal escondendo sua satisfação. Aos 29 anos, ela era a única mulher negra no departamento de limpeza com um diploma universitário, algo que o gerente Richards fez questão de esquecer constantemente. Você conhece as regras, Johnson. Sem telefones durante o horário de trabalho, especialmente em áreas comuns. Richards disparou assim que fechou a porta e conversando. O que foi isso? Francês? Holandês, Zoe corrigiu, se arrependendo instintivamente e imediatamente. Eu não me importo se era marciano. O que me preocupa é que o senhor... Coleman, o proprietário deste hotel, vai uma senhora de limpeza ignorando seus deveres para conversar ao telefone no saguão. A injustiça queimou como ácido. Os recepcionistas brancos atendiam ligações pessoais regularmente sem consequências, mas Zoe sabia o que estava acontecendo. Era o mesmo padrão de sempre. Estou atribuindo você aos banheiros do centro de convenções pelos próximos 3 meses. Talvez lá você possa praticar quantos idiomas quiser sem envergonhar o hotel. Zoe sentiu seu estômago afundar. O centro de convenções significou mudanças de limpeza dupla após eventos corporativos, 100 horas extras. Foi o castigo clássico de Richard para aqueles que cruzaram a linha. Você pode ir e ser grato por não estar sendo demitido. Naquela noite foi uma das mais longas em seu pequeno apartamento, compartilhado com 2 colegas enfermeiros. Zoe chorou silenciosamente, olhando para o seu diploma de linguística e certificados internacionais emoldurados na parede de descascamento. 6 anos de limpeza de quartos de hotel enquanto tentam economizar para um mestrado enquanto envia currículos que nunca receberam uma resposta após entrevistas pessoais. Na manhã seguinte, ela chegou cedo, determinada a mostrar profissionalismo, apesar da injustiça. Foi quando o telefone na recepção tocou. Zoe Johnson chamou. Jennifer, a recepcionista da cabeça. Recursos humanos quer você imediatamente. O departamento de RH estava no último andar, ao lado do território desconhecido do escritório executivo para a equipe de limpeza. No elevador, ela se sentiu invisível como sempre, cercada por executivos discutindo fusões de milhões de dólares sem nem perceber. Johnson ligou para o diretor de RH assim que ela entrou. Por favor, sente-se. Zoe sentou-se rigidamente, preparando-se para a pior rescisão. Provavelmente, senhor. Coleman solicitou uma reunião com você agora. O escritório do proprietário era maior que seu apartamento inteiro.
Richard Coleman, aos 45 anos, era famoso no mundo dos negócios por transformar hotéis falidos em propriedades de luxo. E agora ele estava olhando diretamente para ela. Holandês, francês, italiano e mandarim. Correto? Ele perguntou sem rodeios, consultando uma pasta aberta na mesa. Zoe piscou, confuso. Como você, seu currículo? Pedi a RH assim que ouvi você ontem. Honras, diploma em linguística de Georgetown, fluente em 6 idiomas, 2 deles asiáticos, e limpar meu hotel por 6 anos. O que Zoe não sabia era que esse momento não era coincidência. O que ninguém naquele hotel suspeitava foi que por trás desse telefonema em holandês era uma história muito maior. Uma conexão improvável que não apenas transformaria a vida de Zoe, mas exporia um sistema de discriminação que durante anos mantinha talentos extraordinários escondidos atrás de vassouras e produtos de limpeza. Se esta história de preconceito no local de trabalho despertar sua indignação, inscreva. Se para descobrir como um telefonema simples em um idioma estrangeiro se tornaria o catalisador de uma reviravolta que nem o bilionário mais poderoso poderia ter previsto. Por alguns segundos, o escritório ficou completamente silencioso. Zoe ficou parada, sua mente processando o que acabara de ouvir. Richard Coleman sabia quem ela era, realmente a conhecia, e não apenas como uma mulher invisível em um uniforme de limpeza que todos ignoraram nos corredores. 6 anos, Coleman repetiu, fechando o arquivo e cruzando os braços. Posso perguntar por que um linguista educado de Georgetown está limpando meus banheiros em vez de trabalhar em traduções internacionais? Zoe respirou fundo. Enviei 47 currículos para o Departamento de Relações Internacionais deste hotel, todos ignorados. Eu tentei uma transferência interna 12 vezes. Sempre negado. Por quem? Gerente Richard e Sr. Whitmore, diretor de operações. Coleman escreveu os nomes sem bater uma pálpebra. Curioso. Whitmore reclama constantemente da falta de funcionários multilingües para nossos clientes internacionais. Seus olhos se estreitaram, especialmente para conferências asiáticas. O que Coleman não disse foi que ele havia notado um padrão perturbador. 3 meses antes, ele contratou uma empresa de consultoria para investigar discretamente por que seus hotéis da costa leste tinham taxas alarmantes de rotatividade entre funcionários não brancos qualificados. Eu estarei franco. Amanhã começa uma conferência comercial com executivos de negócios holandeses e chineses. Eu preciso de alguém que fale ambas as línguas fluentemente e entenda nuances culturais. Você quer que eu limpe os quartos deles? Zoe perguntou, incapaz de esconder seu sarcasmo. Coleman sorriu brevemente. Quero que você seja nosso coordenador de relações internacionais para o evento. Temporariamente. Salário $5.000 americanos por semana a partir de hoje. Zoe quase largou a bolsa. Foi mais do que ela ganhou em 3 meses. Por que eu? Existem centenas de candidatos qualificados. Porque eu ouvi você falando holandês como um nativo. Porque você tem as qualificações de que preciso e porque suspeito que há algo muito errado acontecendo na minha empresa. 1 hora depois, Zoe entrou no elevador com um novo distintivo e acesso total aos sistemas de hotelaria. A caminho do RH para finalizar a papelada, ela encontrou o gerente Richards. O choque no rosto da mulher não tinha preço. Johnson, o que você está fazendo neste andar sem uniforme? Trabalhando, senhora. Richards, coordenadora de Relações Internacionais, a pedido direto do Sr. Coleman. Richards visivelmente empalideceu. Impossível. Você não tem as qualificações para Georgetown. Fluente em 6 idiomas, incluindo mandarim e holandês, Zoe interrompeu, mantendo um tom profissional. Meu currículo está nos arquivos do hotel há 6 anos, juntamente com meus 12 pedidos de transferência. Enquanto o gerente gaguejava explicações, Zoe continuava no seu caminho. No departamento de RH, ela encontrou um aliado inesperado, Zoe Williams, um analista de recrutamento recém-contratado que mostrou entusiasmo genuíno. Zoe, finalmente. Vi seu arquivo quando comecei há 3 meses e não consegui entender por que alguém com suas qualificações estava em limpeza. Zoe confidenciou enquanto ela organizava sua transferência. Eu tentei conversar com Whitmore, mas ele me interrompeu imediatamente.
Naquela tarde, enquanto ela se preparava para a conferência na sala VIP, Zoe notou algo perturbando os documentos do evento. Continham traduções incorretas e inadequadas do mandarim, o que poderia causar mal-entendidos diplomáticos graves com os executivos chineses. Ela rapidamente corrigiu os erros, redesenhando os materiais de boas-vindas. Como você sabia que eles estavam errados? Perguntou Coleman, que estava observando silenciosamente seu trabalho da porta. A tradução anterior usou termos que poderiam ser considerados ofensivos em chineses corporativos formais, explicou Zoe. Quem fez isso conhece o básico da língua, mas não as nuances culturais. Coleman assentiu pensativamente. Whitmore me garantiu que ele contratou os melhores tradutores. Custou uma fortuna. Ele contratou alguém sem verificar suas credenciais, Zoe corrigiu, apontando um erro crítico na tradução de uma proposta de parceria. No dia seguinte, a conferência começou. Zoe deslizou entre os executivos internacionais de negócios com elegância natural, mudando sem esforço entre holandês e mandarim, mediando conversas e facilitando conexões que normalmente levariam dias para estabelecer. Durante um intervalo, ela foi abordada por Whitmore, diretora de operações, um homem que nunca havia se digno a falar com ela em 6 anos. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Senhora Johnson, estou impressionado. Richards claramente julgou mal seu potencial. Obrigado, senhor Whitmore. É impressionante como meu currículo listando a fluência no mandarim foi esquecida, especialmente quando o hotel gastou $50.000 em serviços de tradução inadequados para esta conferência. O sorriso de Whitmore congelou. Deve haver algum mal-entendido. Eu nunca recebi. Recebi a confirmação do recebimento de cada e-mail nos últimos 6 anos. Zoe interrompeu calmamente, incluindo aqueles que o alertam para erros críticos nas traduções contratadas para eventos asiáticos. O que Zoe não mencionou foi que Zoe havia dado seu acesso aos registros do contrato de tradução. A empresa pertencia à sobrinha de Whitmore, que não tinha experiência comprovada em mandarim formal, mas cobrava taxas de especialistas. Pior, todas as traduções anteriores continham erros semelhantes que poderiam custar milhões em negócios perdidos. No terceiro dia da conferência, algo inesperado aconteceu. Um dos empresários holandeses reconheceu Zoe. Espere. Você não é o aluno que escreveu esse artigo brilhante sobre variação linguística em negócios internacionais publicados no Journal of Applied Linguistics. Zoe confirmou, surpreso por ser reconhecido. Eu citei seu trabalho em 2 conferências. O homem exclamou, chamando colegas para encontrá-la. Coleman assistiu de longe. Perceber como Whitmore parecia cada vez mais desconfortável. O que o diretor não percebeu foi que, enquanto ele sorria e falava, Zoe estava tecendo uma web que revelaria não apenas erros isolados, mas um sistema inteiro de discriminação e corrupção institucionalizada que mantinham talentos como seus suprimidos enquanto contratos inflados eram direcionados a pessoas não qualificadas. O que ninguém no Grand Plaza Hotel percebeu foi que a senhora de limpeza preta que atendeu uma ligação em holandês não estava lá por acidente. Por trás dessa transferência aparentemente simples de departamento, o plano A estava se desenrolando, que não apenas mudaria a vida de Zoe, mas expôs um sistema de discriminação que afetaria dezenas de funcionários. A questão não era mais se ela poderia provar o que havia acontecido, mas como seria devastadora a verdade quando se tratasse de luz. Na manhã do 4º dia da conferência, o Grand Plaza Hotel estava zumbindo de energia. A iniciativa de Zoe gerou contratos preliminares que excederam todas as expectativas, enquanto caminhava pelo saguão. Ela notou algo perturbador. Whitmore estava liderando uma jovem mulher, claramente nervosa com os elevadores executivos. A.M. Whitmore, sua tradução de mandarim é adequada, disse ele em um tom controlado. Não há necessidade de preocupação. Zoe reconheceu o sobrenome imediatamente. A jovem estava carregando uma pasta marcada com o contrato mestre de tradução final. Um rápido olhar, quando ela passou, confirmou suas suspeitas. Os mesmos erros críticos de antes persistiram no texto. O Sr. Coleman precisa ver isso, pensou Zoe, correndo para o escritório do CEO. Coleman estava revisando documentos quando entrou, sem aviso prévio. Zoe, o que está acontecendo?
Whitmore está substituindo minhas traduções corretas por versões defeituosas feitas por sua sobrinha, explicou Zoe, mostrando capturas de tela em seu telefone. E tenho provas de que isso está acontecendo há anos. Coleman se levantou abruptamente. Você tem certeza absoluta? Eu tenho tudo documentado. Além disso, encontrei registros de pagamentos inflados em sua empresa de tradução 3 vezes acima da taxa de mercado, enquanto candidatos qualificados como eu foram sistematicamente rejeitados. Enquanto eles falavam, Zoe de RH entrou correndo. Sr. Coleman, desculpe interromper, mas encontrei algo que você precisa ver imediatamente, ela disse, entregando-lhe uma pasta. Contratando registros nos últimos 5 anos, padrão consistente de rejeitar candidatos não brancos qualificados, especialmente mulheres. Coleman passou pelos documentos, seu rosto endurecendo a cada página. A investigação externa detectou alguma coisa, mas isso é sistemático. Naquele momento, Whitmore entrou no escritório sem bater, interrompendo a conversa. Richard, os holandeses estão prontos para assinar, mas estão perguntando sobre algumas inconsistências nas traduções. Johnson deve ter misturado algo. O silêncio que se seguiu era gelado. Coleman caminhou lentamente até a porta e a fechou. Thomas, estou vendo registros de pagamento por $50 mil para traduções incompetentes enquanto qualificamos os funcionários que limpam banheiros, disse Coleman, sua voz perigosamente calma. Alguma explicação? Whitmore empalideceu visivelmente. Não sei do que você está falando. Contratamos o melhor. Sua sobrinha, Thomas Coleman, interrompeu. Com 0 experiência em mandarim formal, ela tem uma certificação falsa. Zoe terminou, colocando um E meio impresso na mesa. Acabei de confirmar com a Universidade de Pequim. Eles nunca certificaram Ashley Whitmore. Whitmore atirou em Zoe um olhar de puro ódio. Você não é ninguém. Uma senhora de limpeza que pensa que pode brincar com os meninos grandes. PhD em Linguística Aplicada de Georgetown. Zoe corrigiu calmamente. Com 6 publicações internacionais, todos nos arquivos de RH que você perdeu repetidamente, Thomas. Coleman interrompeu. Liguei para uma reunião do Conselho de Emergência em 30 minutos. Até então, quero a carta de demissão dela na minha mesa. Você não pode estar falando sério. Whitmore riu nervosamente. Devido a esta... Escolha suas próximas palavras com extremo cuidado, alertou Coleman. 2 horas depois, o auditório executivo foi lotado. Todos os gerentes, supervisores e diretores foram convocados com urgência. Na primeira fila, os executivos de negócios holandeses e chineses esperaram curiosamente. Richards, o gerente de limpeza, parecia confuso, sentado ao lado de outros gerentes de departamento. Coleman subiu ao palco. O Zoe ao seu lado. Hoje descobrimos um esquema sistemático de discriminação e nepotismo que custou a essa empresa milhões, anunciou ele gravemente. Durante anos, gerentes como Thomas Whitmore e Sarah Richards implementaram políticas não oficiais que prejudicaram não apenas nossos funcionários, mas também nossos resultados. Uma apresentação começou atrás dele, mostrando gráficos comparativos de qualificações de funcionários versus posições, estatísticas de contratação e rejeição por raça e gênero, e contratos muito caros com empresas vinculadas a gerentes familiares. E.M. Johnson, a quem alguns de vocês conheciam apenas como uma senhora de limpeza, salvou nossa empresa de um desastre diplomático e financeiro nesta semana. Coleman continuou corrigindo as traduções que custariam milhões em mal entendidos contratuais. Os empresários asiáticos assentiram em reconhecimento, alguns aplaudindo em silêncio. Como resultado dessa investigação, Thomas Whitmore foi demitido por causa, anunciou Coleman. Sarah Richards é suspensa enquanto concluímos nossa investigação sobre o envolvimento dela e efetivamos imediatamente. Estamos implementando uma auditoria completa de todas as contratações e promoções nos últimos 5 anos. A sala caiu em silêncio chocado. Richards, agora pálido, olhou para o chão e, finalmente, Coleman sorriu um pouco. Tenho o prazer de anunciar que o Dr.
Zoe Johnson está sendo nomeado nosso novo diretor global de comunicações internas, supervisionando todas as nossas operações multilíngues. O auditório explodiu em aplausos, alguns hesitantes, muitos entusiasmados, especialmente da equipe de limpeza sentada nas costas, que aplaudiu de lágrimas nos olhos. Quando ela saiu do palco, Zoe notou Whittemore sendo escoltado para fora do prédio por guardas de segurança. Seu rosto se contorceu em uma máscara de raiva impotente enquanto ele passava. Zoe, ele murmurou, você não vai durar um mês. Zoe apenas sorriu serenamente. No bolso de seu recém-adquirido blazer estava um dispositivo de gravação. O mesmo que capturou todas as ameaças e comentários racistas, Whittemore havia sussurrado nos últimos dias enquanto tentava desesperadamente encobrir seu esquema. Naquela noite, em seu novo escritório com vista para a cidade, Zoe finalmente se deixou chorar. Eles não eram lágrimas de tristeza, mas de catarse profunda. 6 anos de limpeza de corredores enquanto seu potencial foi negado. 6 anos do seu currículo devem ter se perdido. E talvez você não seja um bom ajuste cultural. Ela pegou o telefone e ligou para a mãe, que havia sacrificado tudo para pagar por sua educação. Eu fiz isso, mãe, ela disse simplesmente, sua voz quebrando. O que ninguém no Grand Plaza Hotel poderia ter previsto naquele dia foi que a verdadeira transformação estava apenas começando, enquanto alguns executivos ainda estavam digerindo o choque de ver velhos privilégios desmoronando. Outros já estavam percebendo a verdade inevitável. O verdadeiro talento, quando finalmente desencadeou, não apenas corrige as injustiças passadas, mas redefine completamente o futuro. A queda de Whittemore e seu esquema discriminatório foi apenas o primeiro capítulo em uma revisão completa que abalaria as fundações não apenas desse hotel, mas de toda a indústria hoteleira americana. E tudo começou com um telefonema simples em holandês. 6 meses se passaram desde o fatídico dia em que Zoe atendeu a uma ligação em holandês no saguão do Grand Plaza Hotel. O que antes foi um caso isolado de justiça pessoal se transformou em uma revolução silenciosa na indústria hoteleira americana. O escritório de Zoe no 32º andar agora ignorava toda a Manhattan. Uma placa discreta na porta do Carvalho Doutor, Zoe Johnson, vice-presidente de Diversidade e Relações Internacionais. O salário era de 5 números mensalmente, não anuais, mas o poder real estava além do título ou do Comitê de Reestruturação de Remuneração Financeira reunida e espera. Dr. Johnson, anunciou Zoe, agora seu assistente executivo e amigo íntimo. Todos os gerentes regionais estão na teleconferência. Zoe assentiu, respirando fundo, antes de entrar na sala de conferências, onde Richard Coleman e o conselho de administração estavam esperando por ela. Foi o dia da apresentação final do Programa de Talentos Invisíveis, uma iniciativa pessoal que Zoe havia desenvolvido para identificar e promover funcionários qualificados que foram sistematicamente ignorados por toda a cadeia de hotéis. Os resultados do programa piloto excederam todas as nossas expectativas. Zoe começou a apresentar os números na tela. Em apenas 6 meses, identificamos 147 funcionários com habilidades em idiomas, finanças, gerenciamento e tecnologia que estavam em papéis bem abaixo de suas capacidades, 83% deles negros, latinos ou de outros grupos minoritários. Coleman assentiu com aprovação. O programa foi sua primeira demanda ao aceitar a promoção, não apenas corrigindo sua situação individual, mas alterando todo o sistema. O mais impressionante, Zoe continuou, é o impacto financeiro. Os custos de tradução terceirizados caíram 78%, a satisfação internacional do cliente aumentou 42%, e nossas classificações de diversidade estão agora no topo da indústria. Tudo isso enquanto oferece oportunidades reais para as pessoas que já estão em nossa folha de pagamento em todo o país. Sarah Richards assistiu à conferência transmitida de um pequeno hotel na Califórnia. Após uma extensa investigação, ela escapou da rescisão ao aceitar um rebaixamento e transferência. Agora ela conseguiu a roupa em uma propriedade de segunda taxa, uma humilhação diária para alguém que já havia rejeitado talento com base no preconceito. A próxima expansão do programa incluirá um sistema de orientação interno, explicou Zoe. Cada talento promovido se compromete a identificar e apoiar outros funcionários com potencial.
Thomas Whitmore não estava participando da conferência após sua demissão. Thomas nenhum hotel de luxo o contrataria. As alegações de discriminação sistemática e peculato mancharam permanentemente seu nome na indústria. Rumores que ele agora estava trabalhando com gerente noturno em um motel na estrada no Arizona. Sua sobrinha Ashley teve que devolver todos os seus pagamentos inflados, completar um programa de ética profissional e agora estudava mandarim, ironicamente, com uma bolsa de estudos criada pela Fundação Coleman para o ensino de idiomas inclusivo. Para encerrar, Zoe disse, voltando-se diretamente para a câmera que transmite todas as propriedades da cadeia, quero compartilhar algo pessoal. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio encher a sala. Quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava como empregada doméstica em um hotel como este. Ela tinha um diploma universitário, mas nunca conseguiu um emprego em seu campo. Ela sempre me dizia, Zoe, não importa o quanto eles tentem fazer você se sentir invisível, seu valor não depende do reconhecimento deles. Zoe respirou fundo, mantendo a compostura. Minha mãe faleceu acreditando que algumas portas nunca abririam para pessoas como nós. Ela nunca viveu para ver esse momento, para ver que seu sacrifício valeu a pena. Do outro lado da sala, vários executivos, muitos recém-promovidos através do programa, empurraram as lágrimas discretamente. O verdadeiro poder de uma empresa não é o quanto ganha, mas o potencial que desencadeia. 4 décadas, a indústria da hospitalidade, como tantos outros, o talento extraordinário enterrado sob uniformes de serviço, assumindo que pessoas de certas cores, sotaques ou origens eram adequados apenas para papéis invisíveis. Coleman levantou-se aplaudindo, seguido por toda a sala e centenas de funcionários assistindo remotamente. Mais tarde naquele dia, Zoe recebeu um envelope em seu escritório. Dentro havia um cartão postal de Amsterdã e uma carta de uma universidade de linguística aplicada que oferece uma posição como professor visitante. A professora Van Holten, que havia feito aquele fatídico chamado em holandês 6 meses antes, seguiu sua ascensão meteórica. Ironicamente, Zoe pensou enquanto olhava pela janela para a cidade. Tenho Richards para agradecer por me punir naquele dia. Se ela simplesmente tivesse me dado um aviso, eu ainda poderia estar limpando os mesmos quartos, meu diploma acumulando poeira. No dia seguinte, Zoe lançou oficialmente um fundo de bolsa de estudos para funcionários do hotel e seus filhos, financiado em parte por seu novo salário. O primeiro beneficiário, a filha de seu ex, colega de limpeza que sonhava em estudar gerenciamento de hotéis. O que começou como um telefonema em holandês enviou ondulações que agora se espalharam muito além desse hotel, muito além daquela indústria. A mensagem era: talento existe em todos os lugares. O que falta são oportunidades de reconhecimento. A verdadeira justiça não está apenas punindo aqueles que discriminam, mas a reconstrução de sistemas inteiros, para que o preconceito não tenha para esconder. A mais doce vingança de Zoe não estava vendo seus antagonistas caírem, mas assistir a centenas de pessoas como ela finalmente se levantar. Se essa história o moveu e fez você refletir sobre como o preconceito silencioso pode sufocar talento extraordinário, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para obter histórias mais inspiradoras sobre pessoas que transformaram injustiça em plataformas para mudanças reais. Afinal, a maior lição que Zoe nos ensina é que a verdadeira grandeza não é sobre superar as barreiras sozinhas, mas garantir que as portas permaneçam abertas para todos que vêm atrás de você.